Segunda estratégia, blocos de tempo. Você já parou para pensar o quanto as interrupções podem estar custando no seu processo de estudo? Se você está chegando agora nesse vídeo, ele é o terceiro de uma série de vídeos sobre como criar o hábito de estudar. Então eu sugiro você voltar para o início e assistir desde o primeiro. Nessa série eu compartilho algumas das minhas melhores estratégias para adquirir esse hábito. Eu sou Pipo Furnari, sou músico e instrutor de música e esse é mais um vídeo do Projeto Fermata. Se você quer saber mais, continue assistindo. Então, antes da gente entrar na segunda estratégia, eu quero recapitular a primeira estratégia, ambiente, onde eu abordei 3 itens: o local, a organização e o conforto. Tem uma área do saber chamada PNL, Programação Neurolinguística, e ela propõe níveis de desenvolvimento neurológico, onde o primeiro deles é o ambiente. Então não é por acaso que essa é a primeira estratégia que eu proponho. Toda vez que a gente quer mudar um comportamento, primeiro a gente precisa atuar na área do ambiente. Então, dito isso, vamos então entrar na segunda estratégia, os blocos de tempo, onde eu vou trazer 4 itens sobre o assunto. Primeiro item, a continuidade do seu bloco de tempo. A ciência já mostra que as interrupções de atenção, quando a gente está imerso numa atividade, tem um custo energético para o nosso cérebro para poder retornar para a atividade que estava sendo feita. Isso também dificulta a gente entrar num estado chamado estado de flow, ou estado de fluxo, onde o esforço passa a ser menor e o resultado passa a ser maior e a atividade se torna prazerosa. Então, o que a gente pode fazer para que esses blocos de tempo tenham continuidade, não tenham interrupções? Uma coisa assim relativamente óbvia é que nós podemos desligar ou programar tudo aquilo que toca, vibra ou pisca, né? Então, celulares, tablets, etc, etc, etc. Outro ponto importante, a questão das suas ideias durante o processo de estudo. Isso pode ter 2 aspectos. Um é, de fato, você lembrou de alguma coisa importante e você precisa anotar aquilo de alguma forma. Então, minha sugestão é deixar, de repente, um caderno, um papel e uma caneta, ou mesmo o celular no silencioso para quem prefere o digital. Mas isso pode também ser uma estratégia do seu cérebro como uma espécie de fuga, ainda mais se você está no início da aquisição desse hábito. Então, segundo item, determinação do tempo do seu bloco de estudo. É importante que o seu bloco ele tenha começo, meio e fim, ele tenha uma duração estipulada. Se você está no início da sua prática de estudo, eu sugiro que esses tempos sejam menores, né? Então, por exemplo, vamos supor que você queira estudar 1 hora. Então, sugiro dividir em 4 blocos de 15 minutos, porque você ainda não está habituado a permanecer, talvez, tanto tempo totalmente concentrado numa atividade. Então, você se programa para ficar 15 minutos e depois faz um pequeno intervalo. Depois mais 15 minutos e assim você completa 1 hora. Porque tem um outro aspecto que é o seguinte: o nosso cérebro, muitas vezes no início de um bloco de tempo desses, ele tende a dar um certo desconforto. Porém, se a gente tem um tempo estipulado, a gente logo passa aquele momento inicial de desconforto e permanece até o fim do bloco. E também é importante para que a gente tenha uma noção de quando aquilo vai acabar. Então, é até com uma certa recompensa, né? Então, eu sei que se eu me esforçar e permanecer, em algum momento vai acabar e eu vou ter o resultado do meu estudo. Terceiro item, provisões. Isso é uma coisa extremamente importante para evitar as interrupções. Porque já aconteceu o seguinte, você sentou para estudar e aí deu sede.
e você levantou para ir beber água. Você sentou para estudar, aí deu fome, e você saiu para ir comer alguma coisa. Aí você ficou com vontade de ir no banheiro, e etc, etc, etc. Então minha sugestão, às vezes até você esqueceu um material, né? Traz tudo que você vai precisar para aquele bloco de tempo, né? Então traz o seu estouro, o seu caderno, enfim, que você precisar, e a água principalmente, porque também se você estiver desidratado, o seu cérebro não vai funcionar tão bem. E o quarto item é você conseguir aliados, porque da mesma forma que você faz provisões, como se você estivesse numa trincheira, você também pode fazer aliados para o seu processo de estudo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você não mora sozinho, né? Você tem uma família, você convive com outras pessoas, e as pessoas não têm a obrigação de saber que você está adquirindo esse novo hábito. Então é um papel, né, uma responsabilidade sua, informar as pessoas e trazer elas para junto de você para se tornarem seus aliados na aquisição desse hábito. E aí você vai usar sua criatividade para desenvolver algum jeito de fazer isso, né? Tem pessoas que gostam de pôr uma plaquinha na porta, né, e ficam, ou simplesmente fecham a porta, e aí as outras pessoas sabem que você está num bloco de tempo ininterrupto. Mas também elas sabem que em algum momento você vai ter um intervalo, porque o seu tempo é determinado. Então isso também é outro aspecto importante, né? Você às vezes vai precisar retornar ligações, você tem às vezes uma vida mais agitada, mas se você tem um tempo determinado de fim, essas atividades também têm um lugar. Então aqui a gente cobriu tudo sobre a segunda estratégia, dos blocos de tempo. E aí, assim como no outro vídeo, o que eu vou propor? Uma tarefa, para que você possa se apropriar desse conhecimento e tornar ele alguma coisa prática. A ideia é exatamente a mesma. Você vai pegar todos os itens que eu falei, né? Cada um dos 4 itens, então a continuidade, a duração determinada do bloco, as provisões e os aliados. E você vai olhar cada um desses itens se você já está cumprindo. Se você já está cumprindo, ok, só marca o ok. Agora, se você não está cumprindo, você vai criar uma tarefa relacionada a esse item, como você pode incorporar ele. Mas, por enquanto, você só vai criar a tarefa. E no fim da série, no último vídeo, eu vou explicar o que você vai fazer com cada uma dessas tarefas, como que você vai ter uma estratégia para colocar tudo isso em ação. Deixe também os comentários, se você tem algum exemplo, alguma história sobre o assunto, se você ficou com alguma dúvida, se você quer dar alguma contribuição, fica aí o convite para deixar um comentário. E se você quiser saber mais informações sobre o Projeto Fermata, também tem os links aqui embaixo. O Projeto Fermata é um projeto de ensino musical, com aulas de música para amantes de música, para praticantes, aspirantes a músico e músicos profissionais. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.